E esses bunda rachada? Faz o quê? Quase uma semana que eu não posto vídeo normal, né? Meu Deus, eu tô virando vagabundo. Calma, eu sei. Esse é o quarto ou quinto vídeo que eu faço do Wilker Leão, mas antes que vocês venham com tochas e foices pra vir me pegar, saibam que eu sou mercenário. Se um vídeo deu dinheiro, eu fico ordenhando essa vaca, pegando nas tetas dela, igual faço nas tetas das mães dos meus haters. E olha só você aí, todo lindo e pimposo, hein? Eu tenho os melhores inscritos do mundo. As minhas lives estão de prova disso, já que parece que a gente virou o canal que mais respeita mulheres no YouTube Brasil. Salve Ramsés. Salve, concordo com sua opinião de que mulher não deveria ter liberdade de expressão. Inclusive você aí que não é nem um pouco misógino, já deu like no vídeo hoje? Só que antes da gente ir pro tema do vídeo de hoje, eu preciso muito da ajuda de vocês pra um vídeo que eu quero fazer. Por favor, deixa aqui nos comentários se vocês são contra ou se vocês são a favor da escala 6x1 e o motivo disso. Vai ser bastante útil pra mim pra um vídeo que eu quero fazer. Enquanto eu não posto ele, e a treta do Tio Gin meio que tomou a semana inteira de conteúdo, inclusive muito obrigado às pessoas que deram exposed nele. Vocês movimentaram o 13º de muito youtuber por aí. E esse vídeo que você tá assistindo agora, ele já tava pronto, mas aconteceu outras coisas que eu tive que acabar mudando ele. E o que o pessoal tá discutindo é se o Wilker Leão pode ser preso ou se ele pode perder processo. Se me fizessem essa pergunta algumas semanas atrás, eu diria que não. Só que agora eu já não tenho mais tanta certeza assim. O Nando Moura deu o papo e o Wilker acabou respondendo. A verdade é que, por mais que eu goste dos vídeos do Wilker, pelo entretenimento que aquele cara gera, ele sim acabou dando umas vaciladas e sim dando margem pra que ele possa perder alguns processos. Ramsés, como assim? O nosso herói vai sucumbir? Começando pelo Nando Moura, é inegável que o vídeo que o Nando fez, ele cria mais munição pra quem não gosta do Wilker, já que no vídeo o Nando se posiciona mais a favor do professor doutrinador do que do outro lado. Eu tava quase pensando que o Nando ia fazer o L, mas Ramsés é aquele professor que gravou o Wilker enquanto o Wilker acabou gravando ele de volta? Sim, rapazinho, é esse professor mesmo. Só que tem um detalhe que sim, pode acabar mudando a semântica das coisas. Já que o professor gravou o Wilker tem o direito de acabar gravando o professor de volta. Mas tem uma coisa que o Wilker fez que o professor não faz, que é postar os vídeos no YouTube. Uma coisa é o cara gravar a si mesmo na aula durante uma interlocução, e digamos que uma linha é atravessada quando a cara do professor é filmada e postado num canal gerando receita pro criador, já que a partir do momento que o rosto dele aparece, uma forma de identificação é criada e a imagem da pessoa tá sendo utilizada. De forma direta ou indireta, um lucro ali tá sendo obtido, e sim, isso acaba caindo no uso indevido de imagem, que os advogados do professor podem acabar usando no eventual processo. E é claro que isso acabou causando um burburinho dentro da bolha do Wilker, e uma dúvida na cabeça das pessoas que acompanham o cara. E tudo bem, o professor gravou o Wilker e o cara gravou de volta, mas é o Wilker que tá tendo lucro expondo a imagem de um anônimo na internet num canal de quase 1 milhão de inscritos e ganhando uma nota com isso. O que eu quero dizer com isso é que dava pra ter borrado a cara do professor. E olha que nessa altura do campeonato, qualquer coisa que o Wilker faça de errado, os caras vão comer o fígado dele. Ou vão se fazer de coitados e vítimas que estão sendo expostas e blá blá blá. Aquele show que esse povo adora fazer. E apesar do pessoal que acompanha o Wilker não ter gostado muito do vídeo do Nando Moura, é inegável que pelo menos um toque o Nando ele tentou dar. Lembrando que processo é convencimento do juiz. E no caso do Wilker, quanto menos munição ele der pra essa galera, melhor é. É só você ver como esse povo age. Quando eles não têm motivo, eles inventam cria uma narrativa que só funciona na cabeça deles. Agora imagina se o Wilker vai lá e dá um motivo de bandeja assim. O Nando pareceu tipo aqueles irmãos mais velhos, tentando dar um conselho pro irmão mais novo. Ainda mais o Nando, que já teve o gostinho de como a justiça brasileira é uma droga e o judiciário é completamente injusto. Principalmente aquele caso do Felipe Neto que ele perdeu o processo. Felizmente pra nós, meros mortais, o show continua a todo vapor. Enquanto eu fazia esse vídeo, outro com esse mesmo professor já foi postado. E olha, pra dizer a cada episódio que sai, esse caso tá simplesmente inacreditável. É um professor mostrando o quão estável ele pode ser dentro da sala de aula. Outro ponto positivo é que, de acordo com o próprio Wilker, ele nunca perdeu um processo. Pelo menos até agora, ele venceu todos. E o resultado desse embate é essa radiação. Professores sem nenhum preparo psicológico e alunos NPCs dentro da sala de aula que não conseguem nem sequer refutar uma única coisa que seja. Dito isso, vamos para mais um show de entretenimento e aproveitar enquanto a gente ainda pode. Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tem uma grande admiração porque foram meus professores. E tudo bem a gente não concordar num monte de coisa e se respeitar academicamente. Só eu que não posso, né? Você não sabe. O professor pode ter o professor dele que pensa diferente, aí tudo bem, mas o Wilker não pode. Você não tá aqui pra isso, cara. Você é um sabotador. E ele não tem controle sobre essa galera dele. Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada é perigosa, a parada Você tá falando isso com base em nada. Em nada, eu não faço isso. Com isso. Pessoal, boa noite. Tá gravando oficialmente antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que não estava aqui na última aula? Inacreditável. Tá, então é o seguinte, nossa monitora aqui. Deve estar chegando, tá? É o seguinte, eu vou pedir depois, hoje vai ser um pouquinho diferente.
Geralmente, no começo da aula, eu já abordo a chamada, né? Mas hoje, ela nem tá aqui, mas conveniente. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouco, vou rodar a chamada, porque eu preciso conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui, toda essa situação absurda, né? Situação absurda. O cara questionar o professor dentro da sala de aula realmente é uma situação muito absurda. Traçar aí quais vão ser as estratégias, como é que a gente vai levar esse curso até o final, certo? Você dando a aula respondeu os questionamentos do Wilker. Simples assim. Tem um jeito melhor de você levar o curso até o final? Então eu peço para que vocês segurem a onda um pouquinho aí, eu preciso falar essas coisas. Eu vou pedir para não ser interrompido. E depois que eu terminar de falar, eu posso abrir, tá, a palavra para vocês, quem quiser falar. Mas, por favor, vamos ver se eu consigo terminar esse raciocínio complexo que eu vou tentar começar com vocês aqui, tá? E quando eu digo vocês, vamos deixar bem claro, eu estou falando com os discentes dessa turma, certo? Porque, como vocês sabem, a gente tem uma pessoa matriculada aqui, que não está aqui para estudar. Eu sou discente daqui também. Não está aqui para estudar, está aqui para sabotar o nosso trabalho. Mas é só a sua opinião, né, professor? É só o que você acha, a sua interpretação sobre o que está acontecendo. Você não conseguir responder questionamentos dentro da sala de aula. Pensar de forma contrária não significa sabotar, professor. É isso que eu tô falando. Tô me defendendo. Então, você vai ter a sua palavra, cara, não tô falando. Então, assim, é isso. É essa atitude que a gente vai ter que levar até o final da história e vamos falar disso claramente, cara. Porque eu tô cansado da gente ficar fingindo que isso não tá acontecendo, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho do caramba, é uma exposição para mim, que eu não me importo muito, eu nem vida social. Não tem, né? Então, mas alguém tem que falar sobre isso, a gente tem que encarar isso, essa situação não pode ficar aqui desse jeito, tá completamente absurdo. Eu acho que eu entendi, o professor ele tá gravando pro processo dele, alguma coisa assim. Só que ele tá gravando o Wilker, possivelmente deve estar gravando durante a aula inteira. O Wilker, ele só grava um pedaço da aula. Possivelmente aí rola uma alegação de que o Wilker faz cortes, que ele manipula e tira de contexto algumas situações, que aí vai ser o material bruto do que o professor tá gravando, contra o material do Wilker, que é só o clímax da discussão, que é quando a discussão tá um pouco mais acalorada. Nesse cenário, eu não saberia dizer quem tá certo e quem tá errado. O professor pode sim alegar que é um corte, e o Wilker pode alegar que não, isso aqui não tem nada a ver. Só que aí, de novo, o processo é convencimento do juiz. Quem vai convencer o juiz que tá certo, o outro lado vai convencer que tá errado. Então, pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu vou começar do princípio, e aí eu vou traçar essas estratégias, inclusive revelando as coisas que eu já saquei que vão acontecer aqui, pra ele tentar sabotar a nossa turma, certo? Então tá, vamos começar do princípio. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que a gente tem... O Wilker, ele tá bravo. Ele tá claramente bravo aqui. Subcelebridade da direita aqui na sala, certo? Agora virou direita. Agora não é mais extrema-direita, professor? O que será que aconteceu, hein? E ficou notório, porque, sei lá, levou uns tabefes no segurança do Bolsonaro, né? E aí... Pô, ficou difícil me enquadrar com a extrema-direita agora, né? Capitalizar em cima dos 15 minutos de fama dele com uma ideia brilhante. Tem durado, né? Que é o quê? Tem durado. Se matricular na UNB, certo? Um dos cursos de maior excelência do país. A gente acabou de ganhar 5 de novo aí, né? Nota máxima. Parabéns. Primeiro, né, fazer esse showzinho dele aí, né, e capitalizar em cima disso mesmo, monetizar, porque o cara tá fazendo grana em cima dos nossos vídeos. Nossa, eu fico imaginando a conversa que esse cara teve com o advogado, porque é assim, tem muito advogado por aí que fala o que você quer ouvir. Mas, de novo, os vídeos não é seus vídeos, não é vídeo da sua aula, é vídeo do Wilker filmando a si próprio. Nossa, os meus vídeos, minha imagem. Não para, essa é uma das estratégias que eu vou mostrar pra você que ele vai tentar fazer, fazendo comentários, aí depois fala, não, você é um cara respeitoso. Imagina, a maior falta de respeito. Olha como você tá agindo. A maior falta de respeito que existe no professor é o quê? Na sala de aula o pessoal fica falando sem parar. O cara não a aula é sobre mim, o senhor tá fazendo uma aula sobre mim. Ele fica falando pros influenciados dele lá. Inacreditável, inacreditável. É completamente absurdo. Cara. Absurdo é o professor ter perdido a cabeça. O cara enlouqueceu, ele simplesmente enlouqueceu. Acontecendo aqui na sala de aula e eu acho que vocês têm consciência. Então é isso. O cara veio aqui pra tocar o terror. E o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente trata com essa celebridade? Caramba. Bom, dá pra ver a forma dele falar. Ele não sei o que. É simplesmente surreal. O professor literalmente perdeu a cabeça. Ele tá maluco. Quer dizer, que vocês saibam, as coisas não estão passando desapercebidas, tá? Eu já tive reunião, coordenação, chefia, ICH, advogado, tá todo mundo na jogada. Agora, vamos ser sinceros. Imagina só todo mundo, todos vocês contra um só. Se o Wilker não tiver na desvantagem também não tem graça, né? Mas imagina só todas essas reuniões, todo esse pessoal que juntou, que falou coisa, pra que no final de tudo vocês acabem perdendo, hein? Também, a justiça é morosa, não é isso? Mesmo quando ela não falha, ela tarda. E essa galera se aproveita disso. Se aproveita desse cara, porque ele não tá aqui pra completar o curso, ele tá aqui pra fazer os followers dele o máximo possível, porque a hora dele vai chegar. Vou completar antes do que a maioria. Isso aqui não é uma terra sem lei, certo? Agora, é moroso mesmo, o negócio leva um tempo. Vou fazer o quê, né? As coisas estão andando. Era só você responder as perguntas dele numa boa, cara. Só isso, mais nada. Mas você não aceitou ter a sua pseudo-autoridade sendo questionada dentro de uma sala. Vamos ter que ter paciência e lidar com essa situação até a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai poder se livrar desse problema de uma vez por todas, né? O outro problema que existe é que a educação, de uma maneira geral, e principalmente na universidade pública, ela é pautada na tolerância.
E eu acredito. Vocês falando de tolerância, não tolerando que o aluno pense diferente de vocês, é um pouco controverso. E até por isso que eu vim aqui na primeira aula, dando o benefício da dúvida, vamos ver, né, o que o cara vai fazer, de repente, né? Mas ele já tá tão empoderado. Benefício da dúvida? É sério. Professor, você não tem vergonha de mentir, não? Eu tenho nojo de saber que eu pago o seu salário. Você chegou na sala, começou a falar, olhou pra cara do Wilker e falou, você é o aluno que grava? Pode parar. Você foi extremamente autoritário. Você não deu o benefício da dúvida em momento nenhum. Porque agora ele nem grava mais escondido, né? Eu tive professor falando, fica de olho, o cara tava com texto, É bem mas ele escondido tava aqui. gravando em segunda, Celular na minha né? Fingindo que tava com texto e tava gravando. Cara, então o o cara veio aqui pra fazer essa parada e assim, agora tá empoderado, por quê? Por causa da morosidade, por causa da tolerância, né? E aí agora ele já tem uma lei do meu começa a lado. cima da mesa, É a lei do meu lado. separar. É isso aí. É essa a realidade que a gente vai ter até o final. Professor, você tá falando do aluno, você tá falando um monte de coisa do cara pra todo o restante da turma. Ele tá respondendo, a aula, né, que seria da introdução da história da África, tá sendo sobre o Wilker. Você tá falando, ele tá se defendendo. E essa é a forma com que você responde? Então assim, o sim. problema aqui, como diria Karl Popper, existe um paradoxo da tolerância, não é isso? A gente não pode ser tolerante. Temos que ser todos tolerantes, menos com os intolerantes, não é isso? Não, professor, porque aí você entra num dilema da sua convicção e das suas ideias. O Wilker, apesar dele pensar diferente de você, ele só faz perguntas e questionamentos. Ele não tá sendo intolerante. Quem tá sendo intolerante aqui são vocês, que quando o Wilker pede pra falar, vocês não deixam. Quando o Wilker fala que vai dar opinião, fala assim, sua opinião não me importa. Quem tá sendo intolerante aqui são vocês. É bem complicado ouvir uma bosta dessa de um professor falando de tolerância. Não temos que ser tolerantes com os intolerantes. O que é ser tolerante ou intolerante, então, pra você? Pensar diferente é ser intolerante? Porque você pega qualquer um que desagrada essa sua opinião sojada e acaba taxando como intolerante. E quando você acabar tomando uma invertida desse aluno que pensa diferente, você fala, deixa, esse cara é só um intolerante, eu não tenho que responder esse cara. A intolerância destrói a tolerância. Então, com a intolerância nós temos que ser intolerantes. Isso é um paradoxo complexo de um dos grandes pensadores do século XX. Agora você vai pegar o cara que pensa diferente e taxa ele como intolerante, só porque você não quer responder as perguntas dele. Tolerância, gente, a gente não contemporiza, a gente não negocia, a gente enfrenta, a gente resiste e a gente denuncia. E é isso que eu tô fazendo aqui. E eu tô comprando mesmo essa briga, porque isso aqui é um completo absurdo. Mas você pode definir intolerância para enquadrar nela? Eu tô falando, eu pedi, por favor. São ataques baixos, não fundados. Então, assim, caramba. Como é que a gente vai agir a partir de agora? E eu quero até já revelar algumas das coisas que eu tô falando pra vocês. Eu já saquei o que o cara vai fazer muitas vezes. Algumas estratégias bem chinfrim e outras que são realmente pra irritar. Né? Vamos lá, fala aí, professor, fala aí. Eu vou ter que respirar fundo, tomar uma água de vez em quando, vocês também. Vai ser um ritmo diferente essa aula, né? Ok, primeira coisa que a gente faz é isso aí. Insistentemente falar em cima do que eu tô falando. E cara, olha só. Esse já é um problema em qualquer turma. Eu falei isso aqui pro primeiro dia de aula pra vocês, né? Vocês são adultos, vocês assinam a chamada, precisa conversar com alguém, vai lá fora. Mas é complicado, né, professor? Porque você vai, fala um monte do aluno e o cara não pode se defender. Você pode, falar um monte de coisa que vem tirado do seu rabo progressista pra jogar na cara do cara. Mas ele não pode questionar de volta? Não pode se defender? Eu não tô entendendo. Ninguém atenderia o telefone assim aqui. Alô? Tudo bem? Não, eu tô na aula. Ninguém faz isso. Mas o cara fica falando aí com o pessoal que nem tá na sala, nem tá na turma. Você tá me atacando, a aula é sobre mim, não é sobre a história da África. É sobre mim. Então essa é a primeira estratégia dele. Fazer isso é acabar com a minha paciência fazendo esse tipo de coisa. Mas será que você não tá fudendo a paciência do maluco falando, atacando o cara durante todo esse tempo? E a minha concentração, porque vocês vão ver, eu tenho meus papéis e tal, mas a minha aula tá na cabeça, então eu preciso puxar as informações na cabeça e tal. E quando tem conversa paralela, não sei se alguém já é professor ou já foi professor, você não consegue se ouvir. E ainda mais quando o cara fica fazendo uns comentários absurdos, idiotas, assim, sabe? Que eu vi isso. E aí... Comentários absurdos? Perguntas são comentários absurdos? Falando... E aí, enfim, é foda. É o que eu tô fazendo. Então é o seguinte, essa é uma realidade que a gente vai ter que viver, o cara vai fazer isso aí até o final. O senhor tá fazendo isso, é a terceira aula fazendo isso. Não é aula, não é individual. Não é aula. Vocês não estão vendo que ele tá fazendo aula e transformou na aula sobre mim. Você quer ser professor, cara, você tem um caminho. Não vou falar não, vou ter que engolir. Faz um mestrado, faz um doutorado, faz um concurso, faz um probatório, entra aqui e aí você vai ser professor. Você fez tudo isso pra chegar agora e passar essa vergonha? Eu quero ser só aluno mesmo. E é isso que a gente tem que estabelecer, hierarquia, que ele não aprendeu nem no exército. Né? Não, o transgeneral. Mas vamos lá. Professor, esse é o general. A outra estratégia que eu saquei que ele vai fazer, e isso aqui eu tenho que explicar bem pra você, é o seguinte. Ele já fez isso 2 vezes na primeira aula, na aula passada. Né? Ele fez isso 2 vezes. Que é o seguinte. Essa galera não lê nada, vocês sabem nada. Mas tem uma galera, um grupinho pequeno, que lê algumas coisas e organiza essa informação mais polêmica em forma de talking points, que chama, né? Que são frases pré-montadas. E eu tô falando isso porque eu tenho um arquivo desse na internet, isso rola direto na internet, nossa alunos falam muito, os caras têm história, né? História cheia de polêmica, cheia de problema, né? Os caras pegam essas historinhas, separam um PDFzão, esses vários talking points, e passam pra esse pessoal, não informado, não estudado, e aí o cara se torna um ignorante treinado. Você tá entendendo? O cara é completamente ignorante naquilo, mas os terraplanistas adoram fazer isso.
né? Fala um monte de coisa difícil. Super Xandão deve ter ficado maluco com isso aqui. Eles não entendem, mas que alguém falou pra eles que tem um problema ali que... E se você não é treinado num assunto, você fica meio que, né? O cara fala uma coisa e fica... O cara falou a verdade, né? Vixe, o cara falou a verdade aqui. Agora fudeu, hein? Mas o cara tá falando com um camarada que é treinado, professor, com doutorado e tudo mais, e a empátia dele não Por que consegue... medo, então? Qual que é o receio? Que é isso, ele não tem capacidade de ficar discutindo nesse nível. Nós todos temos capacidade de discutir, mas não nesse nível. Menos Então o que ele fez na aula passada? Sim, o professor fala uma lei aí que eu tô cometendo de errado. Fala uma coisa que eu tô cometendo de errado. É o maluco, não vou discutir com você. Não vai discutir, porque você não tem argumento. No passado eu tava explicando aqui um conceito, explicando vários conceitos, mas a gente chegou no conceito de africano, né? E eu comentei que africano não existe. Esse conceito no singular, principalmente, quem é o africano? De onde é que ele vem? Né? Qual é a cultura, qual é a língua do africano? Esse o africano não existe. Ok, podemos falar de africanos? Já melhorou bastante, né? Africanos. Mas ainda é um termo bastante vazio, né? E eu estava tentando construir esse argumento dizendo o seguinte: de vez em quando a gente escuta alguém falar aí que os africanos escravizaram e venderam os africanos. Nossa. Né? E aí, imediatamente, o que ele fez lá? A história, os fatos, blá, 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 blá. Tá ligado, galera? Muito bom, hein, cara. E de pensar que quem será que tá fazendo um showzinho agora? Aí eu ouvi Muito aqui, teatral falei, performático, vocês vamos têm lá. que ver. Ele nem deixou eu completar o raciocínio. O que eu queria dizer é, já pensou que absurdo se alguém chegasse pra vocês e falasse: pois é, eu tava lendo história e os europeus guerrearam com os europeus, invadiram os europeus e mataram os europeus, e aí conquistaram os europeus. Mas tem registro que sim, africanos escravizavam outros africanos. Africanos vendiam outros escravos. Entendi aonde o professor quer chegar. O que essa frase quer dizer? É um fato como o outro. Você é uma pessoa que não entende nada do assunto, você tá entendendo? Que é o que essa galera faz. Então o que ele quis dizer? Caramba, hein? Que eu não ia ensinar que os africanos escravizaram outros africanos. O que isso já demonstra que o cara é muito Mentira. preciso. Mentira. Porque eu tenho um doutorado justamente sobre isso que eu tava falando pra vocês. Mais de 400 páginas que fala sobre a relação entre guerreiros africanos e comerciantes militares portugueses e brasileiros que se juntavam para caçar escravos no interior e vender na costa de Angola. Então sim, africanos escravizavam outros africanos junto com outras pessoas e também vendiam escravos. Qual que é a surpresa aqui? Uma vez, o cara não tem a dimensão, é um terraplanista em cima do Empire State base tentando em ver a curvatura da Terra, sacou? Ele não consegue entender a dimensão das coisas. É simplesmente inacreditável o que o professor tá falando aqui. Eu falei pra vocês, a África é um continente, a história da África é a história da humanidade inteira. Então claro que você vai encontrar de tudo. Claro que você vai encontrar um lugar e vocês vão estudar esse lugar, não tá escondido não, cara, tá na matéria. Se ele tivesse lido a bibliografia, ele ia ver isso. Tá aqui, vocês vão estudar o Idá. Então, o professor ele tá reclamando de que o Wilker tinha dado a entender que o professor não ia ensinar isso, porque se fosse o caso, era só ter respondido. Ah, sim, realmente existiu. Africanos escravizavam outros africanos, vendiam escravos. Acabou. Simples assim. Você preferiu fazer esse show todo? Não era só responder a pergunta do cara? Vão estudar os Ashanti, vocês vão estudar os Imbangala, que são grupos africanos que participaram do comércio de escravos. Mas é o que eu tava falando, em algumas regiões, realmente, os portugueses não tinham condição de adentrar o território. Então eles chegavam na costa, Cachel, Bissau, Idá, Ajudá, né? Chegavam na costa e compravam escravos dos comerciantes africanos que estavam na costa. Então, certo? Em outros casos, então aconteceu. em Benguela, em Angola, a participação foi direta. Você tinha os caras caçando gente lá no interior e vendendo. Eu até expliquei que, para Guiné Superior, Walter Rodney conta que alguns grupos africanos tiveram que entrar no comércio de escravos para se defender do comércio de escravos, segundo a tese dele, né? Os caras tinham que comprar as armas que possibilitariam que eles se defendessem contra os caçadores. É uma situação muito... É isso que eu ia falar, eu tô entendendo o que o professor tá falando. Ele tá justificando, ele tá tirando uma justificativa de uma das vertentes da escravidão. Cara, são centenas, em alguns casos milhares de anos de história, que não pode ser resumido num talking point, entendeu? Agora, o cara, como ele não entende isso, não se aprofundou naquilo, é só o que eu tô falando, o ignorante treinado, pra repetir um papagaio, certo? Ele repetiu aquela parada, como se fosse me pegar. Sem saber que ele tá falando com um cara que estuda isso. Era só um exemplo. Né? Mais um exemplo. Aí eu vou dar outro exemplo. Tá gravado. Que essa ainda foi mais radical ainda, foi mais agressiva ainda, né? Cara. O cara chega aqui e sempre fala assim, é porque eu sei. Ele já sabe de tudo, pô, né? Eu sei que você não vai falar. Vai falar sobre os negros que foram escravos na África, não vai falar dos negros. Eu afirmei isso, tá gravado. Tá Certo? gravado. Ok, vamos lá de novo. Outro talking point. O que isso quer dizer? Que não existiu escravidão branca na África? Existiu sim. Isso está estudado há décadas. Então por que você não respondeu? Simples, olha só, que simples. Era só ter respondido, sem existir. Olha o show que você fez. Olha a forma com que você perdeu a cabeça e ficou completamente descontrolado e não aceitou sua autoridade sendo questionada na sala de aula, sendo que você só podia ter respondido a pergunta dele. Mais nada. Coisas que segundos você poderia ter evitado, sei lá, um puta transtorno que levou minutos. Fez o cara postar um vídeo que tá com 1 milhão de views no YouTube, 1.300.000. Confesso que eu li, sei lá, 2, 3 livros sobre isso. Posso até indicar. Tem um deles com Christian Slaves, African Masters. Tem um cara chamado Jordan, e eu acho que o outro é Walsh, que tem sobre esses escravos brancos britânicos
Assim, ele nem explicou, mais uma vez, ele não tem recorte histórico, ele não sabe qual é o tempo, ele não sabe os autores, não sabe nada. Eu imagino que ele tá falando dessa escravidão no norte da África. O professor, ele tá muito mais preparado do que na outra aula. E ele tá trazendo outros pontos contrários, também admitindo que aconteceu algumas coisas, diferente do vídeo passado. Acho que pra que ele acabe evitando gerar conteúdo, ele tá entregando alguns pontos ali. Realmente, ó, isso que aconteceu. Mas a forma com que ele tá fazendo isso tá gerando mais entretenimento ainda. Que por vezes esses escravos do norte da África eram vendidos por europeus brancos. Tá, de Marsella, de Gênova, esses caras vendiam esses escravos do norte da África, inclusive crianças, tem história sobre isso, é brutal mesmo a história. E lógico, eu não tô querendo dizer que isso é irrelevante, claro que é relevante, toda a história é relevante, certo? Os números também não são irrelevantes não, acho que, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu acho que o Davis mesmo fala alguma coisa entre 500 e 800 mil pessoas vendidas durante todo o período do comércio escravo. É uma história relevante, você quer estudar isso? Tô falando, eu te passo uma bibliografia básica e você passa. O cara não quer estudar isso, ele quer vir aqui lacrar. É isso? Ele quer jogar uma ideia de que eu não estou preparado para responder. Imagina a prepotência. Se você tivesse preparado para responder, professor, você tinha feito isso no primeiro dia de aula, quando ele fez a primeira pergunta. Mas não, você quis primeiro mandar uma pseudo-autoridade, mandando o cara parar de fazer o que ele estava fazendo, não respondendo as perguntas que ele estava te fazendo. Dância de uma figura dessa. Mas o senhor está afirmando isso com base em nada, não é a minha intenção e meus vídeos não fazem isso. Então, o que acontece? O cara tá achando que tá trazendo uma grande novidade para um especialista. É de você querer ter, né? Você vê uma babaquice dessa acontecendo. Então é o seguinte. Caramba. Esse é um exemplo do que ele vai tentar fazer aqui. Pegar esses talking points e jogar pra criar polêmica, pra poder monetizar em cima disso. Essa aí é a sua visão, professor. Eu vou falar com respeito agora. É a visão do professor. O que o Wilker tá querendo fazer aqui é que ele falar que ele acredita que existem doutrinações dentro das universidades. E dado os materiais que ele vem postando na internet, falar que isso não existe é uma grande piada. Mais uma vez, o cara é ruim de pesquisa, não pesquisou nem quem era o professor dele, assim como quando ele veio aqui caçar os moinhos de vento comunistas que ele tá caçando aqui, ele não se deu conta. O departamento de história é um dos mais ecléticos do Brasil, tem gente de todos os lugares, com todas as teorias, todas as visões políticas, e a gente convive bem, cara. Eu tô vendo mesmo, viu, professor? Tô vendo o quão vocês convivem bem com ele e com o que pensa diferente, viu? Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tem uma grande admiração, porque foram meus professores. Com respeito, você não sabe, você não tá aqui pra isso, cara, você é um sabotador. O senhor que começou com essa postura desde o início. Você tá entendendo? Eu tô cansado disso, de alguns colegas daqui ou daí, virarem e falarem, é só um aluno exercendo o seu direito. Não, cara, tá crescendo. Ele começou filmando escondido, agora ele tá escondido, é mentira. Sempre foi público, visível. Você tá entendendo? Essas coisas escalam. E ele não tem controle sobre essa galera dele. Caramba. Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada aqui tá loucão, você tá falando isso com base em nada. Em nada, eu não faço isso. Com isso. Vocês estão entendendo? Então eu quero explicar pra vocês essa estratégia que ele tá tendo aí de ele tá puto, o Wilker tá puto, ele realmente tá puto. E eu simplesmente vou passar por cima dessas coisas, você tá entendendo? Quando ele chegar com uma besteira dessa, eu nem vou entender. Por quê? Aliás, isso está no nosso plano de ensino. A discussão aqui é referenciada. As provas de vocês são referenciadas. Eu já falei, eu não quero saber o que vocês acham. Deixa eu pagar uma cerveja pra gente um bar e tomar uma. Aí você fala o que você acha, eu falo o que eu acho, aí tá tudo bem, certo? Agora aqui dentro não. Aqui é trabalho, aqui é estudo, aqui é referência. Então, vai ser fácil de certa maneira, porque ele não vai ler nada, ele não vai vir aqui debater. Eu li seus textos de hoje. Então bem meu objetivo. Se ele for ler as coisas e vier. Aí tenho certeza que eu lerei tudo. Eu acredito que eu leio transformador da educação. Juro pra vocês. Sacou? Desde que não seja de direito, né? Tem que ser de esquerda. E sair desse buraco. Porque veja bem, cara. O cara tá com a oportunidade de fazer um curso superior numa das melhores universidades da América Latina, de graça. É o meu segundo já. Certo? De graça. E aí ele tá pegando uma torta e jogando na cara, esfregando assim, pra ganhar, pra os malucos lá jogar um pix pra ele. Caramba! Nossa, dá muito processo isso daqui. É muito doido, é uma visão de mundo. Ele entende muito bem a internet. Desse tamanhozinho, cara. E aí a gente tem que compactuar com isso na universidade. Não, são obrigados a ler desse direito. Aí os direitos deles não são maiores do que os de vocês nem dos meus. Mas aí que tá, os de vocês também não são, eles só estão se gravando, e foda-se. Vocês maiores que os meus. E o direito de vocês terem aula de direito? E o direito de eu sem ser, sabe, exposto? E o meu direito da livre cátedra? Certo? Então, nós estamos num limbo legal mesmo. Essas coisas vão ser discutidas, não por mim, mas por um grupo de advogados que estão trabalhando nisso. O grupo de advogados passando mal pra uma única pessoa. Pode ter certeza, quando esse processo do Wilker estiver no ar, né, caso ele venha a ser processado, eu vou fazer o vídeo lendo, porque vai ter muita meteção de louco nisso. Mas eu quero alertar vocês pra essas coisas que ele vai fazer aqui pra tumultuar. Você já viu, vai ser isso aí. E lógico, eu não vou entrar nessas discussões, nessas besteiras que ele fala. Confesso que eu me desconcentro cada vez que ele abre a boca. É surreal que o professor ficou 19 minutos inteiro
pra falar do Will. Enfim, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu falei que toda vez que eu postar um vídeo novo, eu vou trazer um react aqui pra vocês, porque isso aqui é o supra-sumo do conteúdo, o glacê, o creme de la creme do entretenimento. Ele postou às 7 horas, tá com 320 mil visualizações. Cara, o Wilker deve estar ganhando uma grana violenta mesmo com isso. Enfim, pessoal, esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like e se inscreve.